Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 328. Então, olha só a pergunta que Kardec faz aos bons espíritos. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter, né? Olha só para você ver. Então Kardec está perguntando se o espírito ele recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter, de todas as existências passadas. Vamos dizer assim, desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes. Será que é possível ao espírito recordar de todas estas existências? É óbvio que, veja bem, isso é relativo e isso é complexo. O dia que eu puder esmiuçar nesse sentido o significado do relativo e do complexo, vocês vão conseguir entender por que eu uso esses dois termos em quase todas as perguntas e respostas. Vocês vão entender. Por que aqui eu digo que é complexo e é relativo? Porque espíritos puros, espíritos perfeitos, espíritos sublimes, esses que já chegaram ao topo da evolução, mas que mesmo assim ainda continuam evoluindo, trabalhando, porque não vamos pensar que chegando ao topo nós vamos viajar, como se diz, nós vamos para a Europa, que não, viu? Não, aí é que o trabalho começa. Então, esses espíritos puro, sublime, perfeito, eles conseguem se lembrar de todas essas existências, entendeu? Que precederam a última existência. Eles conseguem se lembrar desde o princípio até onde eles no mundo sublime, perfeito, se encontram, devido à evolução deles. Até porque, para os espíritos puros, esta questão não é de lá grande importância. Espíritos puros não se preocupam com estas questões. Isso para eles é futilidade, é banalidade. Porque qual a importância
de se recordar. Qual a importância de recordar, de se lembrar, de buscar nos arquivos aquela determinada existência, uma vez que ele já se encontra no topo. Então, os espíritos puros, eles não se preocupam com esta questão. Isso para eles é banalidade. Isso para eles não tem importância mais. Eles não se preocupam quantas vezes eles tiveram que reencarnar para chegar onde eles chegaram. Eles não se preocupam em saber o que enfrentaram, o que passaram para chegar onde eles chegaram. Esse sentimento de querer saber quem foi em vidas passadas, você entendeu? Isso é característico de espírito ainda primitivo. Que espírito evoluído não se preocupa com essas questões. Então, olha só para você ver. Novamente a pergunta, agora eu vou dar a sequência. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Aí os bons espíritos respondem da seguinte maneira, olha para você ver como que se a pessoa não tiver conhecimento, ele cai na malha. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Isso, para o espírito evoluído, isso é possível. Mas para o espírito que ainda se encontra no mundo de regeneração, ou no mundo de provas e expiação, ou em outros mundos mais inferiores, isso não é possível. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Todo o seu passado se desdobra-lhe à vista. Não. Isso só acontece para um nível de espírito mais elevado. Porque o processo relativo é complexo, como eu disse no início. Nem todo espírito está preparado emocionalmente e psicologicamente para deparar com as cenas, as recordações de tudo que eles cometeram em vidas passadas, porque nestas recordações, nestas cenas, nestas visões, nessas recordações todas, mais apresenta-nos cenas de desgraça, perdão da palavra, do que cenas boas, porque é natural que erremos mais. É natural que matemos mais. É natural que desgraçamos mais do que fizemos boas coisas. Então tem cenas que na época chocou tanto aquele espírito que ele precisou
ou melhor, teve atos que aquele espírito, na época, como alma reencarnado, teve atos que ele cometeu que o chocou tanto e que chocou tanto a família dele e a humanidade, que ele necessitou de umas 10, 15, 20 reencarnações para poder voltar ao equilíbrio. Então, quando mais evoluído, o espírito mais evoluído, ele não carece de ficar revirando um latão de lixo. Porque se nós pararmos para analisar o nosso passado, existe no nosso passado, em vidas passadas, uns 80% de coisas que não presta e uns 20% só de coisas que presta, de coisas boas que fizemos. Então é como se fosse um latão de lixo. As nossas existências passadas, as milhares de existências que já tivemos, é como se fosse um latão de lixo. Porque você observa para você ver, num latão de lixo, se você vira um latão de lixo no chão ali, você consegue, ali naquele latão de lixo, você consegue encontrar pelo menos uns 20% de coisas ali que presta. Como, por exemplo, papelão reciclável, a psicologia, ó, plástico, algumas latinhas de cerveja, reciclável. Enfim, você entendeu, né? A gente consegue encontrar alguma coisinha ali reciclável. Então, esse reciclável foi as coisas boas que nós fizemos. Mas dentro do latão de lixo, encontra-se ali lavagem. É um estudo, tá, gente? É um estudo. Você entende que isso aqui é um estudo, né? Ali dentro daquele latão de lixo, nós encontramos sapato velho, que jogamos fora, camisa e calça rasgada, óculos quebrado, que não presta mais, fralda de criança defecada, fralda umedecida, né, na urina, vasilha de veneno. Então você conseguiu entender a psicologia? A nossa vida passada é um latão de lixo que, se você revirar aquele lixo, 20% é reciclável, 80% não presta. Então o espírito mais evoluído, ele sabe disso. Por isso, o espírito perfeito, por isso, ele não se preocupa em rever existências passadas. O espírito menos evoluído, como no grau que nós nos encontramos, nós não estamos em condições de deparar com esses 80% de lixo, porque isso nos causará um bloqueio espiritual,
um bloqueio na nossa evolução espiritual, nós ali iremos deparar com as cenas que, quando nós cometemos traição, quando nós traímos nossa esposa, quando nós traímos o nosso marido, quando nós traímos a sociedade, quando nós fomos lá creptomaníacos, quando lá nós fomos serial killer, quando lá nós fomos psicopata, quando lá nós fomos suicida. Você entendeu? Nós vamos deparar com aquelas cenas que, quando nós nos suicidamos, nós lesamos a nossa família toda, nós causamos um impacto na sociedade. Então, gente, para o espírito que ainda não possui um certo grau favorável na evolução, isso lhe é prejudicial por demais. Ele não aguenta rever aquelas cenas todas. Ele não aguenta. Então nós temos que entender. Aí você me diz assim, mas os bons espíritos então erraram aí. Não, os bons espíritos nunca erraram. Nós é que temos que ter esse conhecimento e analisar, separar o joio do trigo, como eu estou tentando fazer aqui para você ver. Mas ainda continua a resposta, olha aqui para você ver, ó. Né? Eu vou voltar a pergunta de novo para continuar. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Quais é um viajor os trechos do caminho que percorreu? Você entendeu só? Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus. Só que aí tem uma pegadinha aqui. Olha onde entra agora o sentido duplo e o sentido triplo. Mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Para o espírito ainda não evoluído, essas primeiras existências, entendeu? Se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Mas só que nós temos que voltar atrás aqui ainda para você observar uma coisa. Quem tem conhecimento entende que os bons espíritos, aqui eles responderam a Kardec. Eles responderam tanto para espíritos menos esclarecidos, menos evoluídos, e espíritos que já se encontram no topo. Por mais que Allan Kardec não classificou a classe de espírito. Olha só a pergunta que Kardec fez. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ser, a que acaba de ter? Você entendeu? Kardec ele não especificou qual nível, qual classe
de espírito que ele desejaria naquele momento que os bons espíritos lhe fornecesse, lhe desse uma informação. Ele deixou meio que vago para que os bons espíritos, como se diz o termo, se virasse. E os bons espíritos se virou. Só que nós, como espíritas, se não temos conhecimento, nós comemos gato por lebre na resposta dos bons espíritos. Porque veja bem, que se não fosse uma obra tão séria quanto o Livro dos Espíritos, essa resposta aqui podia ser considerado como apócrifa. Porque aqui os bons espíritos, eles entram em contradição. Você não percebeu isso? Eles entram em contradição. Só que essa contradição deles é para que raciocinemos. Eles não erraram. Eles deixaram em sentido duplo e triplo para que pudéssemos raciocinar. Olha só para você ver aqui, ó. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Você entendeu isso aí? Agora, olha a resposta. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Você entende agora, você está entendendo que os bons espíritos disseram a Kardec que todo o seu passado se lhe desdobra à vista. Quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu? Ele não está afirmando aqui para Kardec que sim, que tudo, né? Que todas as tuas existências, que ele recorda de todas as suas existências. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, ao mesmo tempo, eles voltam atrás. Só que eles não erraram. Eles deixaram essa questão dessa forma para poder nos testar. Olha só. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto. Ora, tem alguma coisa errada nisso? Se no princípio da resposta eles disseram todo o seu passado se lhe desdobra à vista, por que daí a pouco, vamos assim dizer, eles já dizem assim, mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Aí, aquilo que eu disse, os bons espíritos não erraram. Eles acertaram. Kardec é que deixou assim a pergunta vaga, justamente para que os bons espíritos se virassem, vamos assim dizer o termo. Vamos usar esse termo. Ó, eu vou fazer essa pergunta, agora vocês se viram aí. Porque os bons espíritos, eles responderam especificando as classes evolutivas as quais todos nós passamos, o que Allan Kardec, na pergunta, não especificou qual classe ele gostaria
que os bons espíritos lhes informassem. Quer ver? Lembra-se desses conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Os bons espíritos trataram ou não trataram de todas as etapas evolutivas do espírito, desde o princípio até o topo. Você raciocinou isso? Agora, você conseguiu entender que os bons espíritos trataram de todas as etapas evolutivas do princípio ao fim. Mas Kardec não fez a pergunta que lhes dessem possibilidade deles responderem como eles responderam. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Analisa para você ver.